Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Abra sua Bíblia. Vamos meditar em um texto que está escrito no livro de Marcos. No Evangelho de Marcos. É o segundo evangelho, do Novo Testamento. Marcos, capítulo 16. Eu queria falar com vocês hoje sobre a força do cristianismo. De onde vem a força do cristianismo? Você sabe que o cristianismo denomina todos aqueles que se dizem cristãos, que se dizem crer no ensino de Cristo. E o cristianismo, ele ganhou uma força no mundo inteiro. No mundo inteiro, a estimativa de pessoas são de 7 bilhões, 7,100. Uma última pesquisa que eu vi antes de trazer a mensagem, dizia que somos por volta de 7 bilhões de seres humanos. 7 bilhões. E os estudos, as pesquisas apontam que dentre os 7 bilhões de seres humanos, 2 bilhões se declaram cristãos. É muita gente. Dentre esses 2 bilhões que se declaram cristãos, claro, se encontram os católicos, os ortodoxos e os protestantes. Protestantes são aqueles que vieram do catolicismo e aderiram à reforma protestante, e hoje a maioria se denomina evangélico. Então, de todos que se declaram cristãos, chegou-se à soma de 2 bilhões de pessoas que se declaram cristãos. Como que o cristianismo conseguiu atingir tal número de adeptos? Como que ele conseguiu chegar a tanta gente, se alastrar e prevalecer ao longo dos séculos, sendo que tinha tudo para dar errado? Quando Cristo ele foi preso para ser crucificado, o objetivo de quem o prendeu, dos religiosos da época, os sacerdotes da época, e Roma, o Império Romano, era calar Cristo, calar o ensino de Cristo, porque o ensino de Cristo vinha arrastando multidões. Então o objetivo de prendê-lo naquela época e matá-lo era exatamente para acabar com aquele novo ensino, aquela nova onda que estava se levantando. A partir dali, começaram a levantar conversas para realmente acabar com o cristianismo. Por exemplo, Roma diz que Jesus não ressuscitou, que foram os discípulos que foram lá na calada da noite e tiraram o corpo de Jesus do túmulo, que ele não ressuscitou coisa nenhuma. Dizem, alguns, espalhavam boatos, de que Maria, ela não concebeu do Espírito Santo coisa nenhuma, que ela teve um relacionamento fora do casamento e deu a desculpa de que ficou grávida do Espírito Santo. Então, essas conversas eram disseminadas para tentar abafar o cristianismo, para que não desse certo. Quando os discípulos começaram a pregar Jesus, então começou-se a perseguição dos discípulos e a perseguição dos cristãos, e foram matando um por um. O último deles a ser morto foi o apóstolo João, que foi deportado para uma ilha para morrer lá, isolado, exilado em uma ilha. O objetivo era acabar com o cristianismo, mas isso não aconteceu. O cristianismo se espalhou, vem atingindo o mundo inteiro. Os números apontam aí mais de 2 bilhões de pessoas que se declaram cristãs. E de onde vem essa força? A força dessa mensagem que vem prevalecendo e vem transformando vidas.
até os dias de hoje. A mensagem de Cristo, que faz com que o ladrão deixe de ser ladrão, que faz com que a pessoa que está na vida errada se corrija, que homens realmente sejam pais de família, que assumam responsabilidades, que se tornem pessoas sérias, devotas, bondosas, caridosas. De onde vem a força dessa mensagem que nada conseguiu calar? E ela segue transformando vidas até os dias de hoje. Nós vamos ler aqui Marcos capítulo 16, e você vai entender que a força do cristianismo vem da pregação do evangelho. É o evangelho pregado que faz com que o cristianismo avance. Quando se fala de evangelho, gente, quando se fala de pregação do evangelho, o evangelho quer dizer boas novas, a boa notícia. E qual é a boa notícia? Quando os discípulos de Cristo chegavam para pregar a boa notícia que era anunciada era o seguinte: que o Filho de Deus, despiu da sua glória, esteve aqui no nosso meio em forma de homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que nele crê teria vida eterna. Essa era a boa nova. Todo mundo estava à espera dessa boa notícia. Então, onde se chegava aí e dava essa boa notícia, alguns criam, outros não. Então, o cristianismo chega até nós, nos dias de hoje, por causa da pregação do evangelho, das boas novas. Marcos 16, versículo 9. Vamos ler tudo, depois eu volto fazendo a exposição dos versículos. 16, versículo 9 em diante. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, o que está escrito? Não creram, não acreditaram. Está muito frio aí, gente? Se tiver, dá um toque, a gente controla o ar. A casa é de vocês, tá? Não acreditaram, né? Versículo 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não creram, não deram crédito. Finalmente Jesus apareceu aos 11, por que não aos 12? Porque um já não estava mais, né? Que era o Judas, o traidor. Então Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então veja, olhe para mim um instante, por favor. A gente divide aqui esse texto do versículo 9 ao 20, eu já vou concluir os outros 2 versículos que faltaram, em 3 partes. Do versículo 9 ao 14, o que nós vemos aqui? As aparições de Jesus. Ele apareceu primeiro para quem? Maria Madalena. Depois apareceu 2 discípulos. E depois apareceu aos 11. Então a gente vê as aparições de Jesus. Do versículo 15 ao 18, nós vemos as instruções de Jesus. As suas instruções finais. Antes de subir de vez, ele deixou as suas instruções.
E do versículo 19 ao 20, nós vemos a atuação de Jesus. Vamos ver, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, no versículo 19 e 20, nós vemos a atuação de Jesus. Veja, Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos. E agora, acabou o papel dele? Qual é a atuação de Jesus? Está assentado à direita do Pai no céu. E o que mais? Versículo 20. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, Jesus continua operante, cooperando com aqueles que pregam o Evangelho. Então, a gente vê aqui a atuação de Jesus. Eu já vou falar mais sobre isso. Bom, no começo do versículo 9, quando Jesus aparece para Maria Madalena, imediatamente ela vai anunciar para os seus companheiros, os outros discípulos, que ela viu Jesus. Versículo 10, e partindo ela foi anunciá-lo, aqueles que tendo sido companheiros de Jesus estavam como? Tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não. Então, o testemunho de Maria Madalena, não foi suficiente para que eles crescem no Jesus ressuscitado. Não que eles não criam em Jesus, eles criam em Jesus, eles estiveram com Jesus, eles viram Jesus, eles viram Jesus sendo morto, mas eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. O Jesus ressuscitado é o Jesus glorificado, não o Jesus homem mais. Eles não tinham visto isso ainda. E o testemunho de Maria falou, eu vi ele, não foi suficiente. Por quê? O texto diz, qual é o estado que eles estavam quando receberam essa boa notícia? Tristes e chorando. Você vê que às vezes a nossa profunda tristeza, o nosso choro, os nossos lamentos, não nos deixam crer no Jesus ressuscitado. Quando nos entregamos à tristeza profunda, quando nos entregamos aos problemas, quando mergulhamos nos problemas e ficamos nesse estado emocional, tristes, profundamente tristes, porque é normal a gente ficar triste, claro, com uma má notícia, mas eles estavam assim, esse era o estado deles. Eles estavam tristes, chorando, e não era sem razão. Qual o motivo do choro deles? O Salvador deles estava morto. Aqueles que eles tinham depositado toda a fé, toda a vida, os discípulos abandonaram a sua vida comum. Pedro era pescador, Jesus falou, deixa tudo aí e me segue. Então ele deixou a profissão dele para seguir Jesus. E alguns dos discípulos, inclusive Judas, acreditava que Jesus seria um revolucionário. Alguns acreditavam que Jesus iria tomar o império na terra. Eles achavam que Jesus ia resolver aquele problema de Roma, da tirania de Roma. Então eles acharam que eles estavam ali com um rebelde que ia realmente se levantar como rei ali e tomar o lugar do imperador e reinar com eles ali. Então quando eles veem o herói deles morto, ficaram desesperados, tristes, e até a boa notícia de Jesus ressuscitado não alegrou o coração deles. Eles não conseguiram crer. Eu quero dizer para você o seguinte, é normal do ser humano ficar triste com situações difíceis? Sim, mas não é normal permanecermos assim.
Nós precisamos nos alegrar em Deus. Nós precisamos crer no Jesus ressuscitado. Bom, depois Jesus segue e aparece 2 discípulos. Versículo 12: depois disso Jesus manifestou-se em outra forma. Então, se Jesus apareceu de uma forma para Maria, ele apareceu para os outros 2 discípulos em outra forma. Aqui no livro de Marcos não dá detalhes, mas no livro de Lucas, depois você pode conferir, Lucas 24, dá detalhes. Jesus aparece para esses 2 discípulos quando eles estão no caminho de Emaús. Eles estão saindo do lugar onde Jesus foi crucificado, eles viram a morte de Cristo, tiraram o corpo de Cristo, colocaram Jesus no sepulcro. Aí eles 2 estavam indo embora para Emaús. No caminho de Emaús eles estavam tristes, pensativos, decepcionados com o que tinha acontecido. Aí Jesus vem e começa a andar junto com eles, só que eles não conseguem reconhecer Jesus. O livro de Lucas diz que eles olham para Jesus, mas não reconhecem Jesus, e Jesus chega e fala assim: homens, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão assim, cabisbaixos, tristes? Aí aqueles 2 homens, 2 discípulos, olham para Jesus, não reconhecem Jesus, e dizem assim: você não está sabendo? Você é o único que não soube do que aconteceu lá em Jerusalém? A morte de Cristo. E o que Cristo passa a fazer naquele momento? Diz a Bíblia que Cristo passa a pregar a palavra para eles. Jesus começa a pregar para eles desde Moisés, os profetas, até Cristo, dizendo para eles o seguinte: vocês estão tristes, vocês estão chorando, mas vocês não sabiam que era isso que ia acontecer? Moisés já não anunciava que viria um Messias, sucessor a ele, semelhante a ele? Os profetas não diziam isso? Isaías não profetizou acerca do Messias, que ele iria morrer pelos pecados da humanidade? Ele não disse que ia ressuscitar? Por que vocês estão assim? Então, através da pregação do Evangelho, diz a Bíblia que o coração deles começou a queimar e confirmar a palavra. Quando eles chegaram a Emaús, Jesus se revelou e se apresentou a eles: sou eu, o Cristo. E através da palavra de Cristo confirmada no coração deles, eles creram e correram falar para os outros apóstolos: vimos Jesus, ele falou conosco. Mas os outros apóstolos não creram, não acreditaram, até que Jesus aparece para todos com uma palavra de amor. Vamos ler a palavra de amor, versículo 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa. E qual foi a palavra de amor? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Jesus censurou eles. E na censura nós vemos amor também. Por que eu digo que essa censura é uma palavra de amor e que demonstra o amor dele? Porque se fosse qualquer um de nós, de repente, qualquer um de nós falaria o seguinte: quer saber? Eu não vou mais atrás deles não. Estive aqui, andei com eles, eu avisei que ia morrer e ressuscitar, apareci para Maria, mandei avisar, eles não creram, apareci para os 2, mandei avisar, não creram, eu estou insistindo, eles não querem saber de mim, é o que não quero mais saber também. Agora, se eles quiserem, eles que me procurem. Talvez qualquer um de nós agiríamos desse jeito, mas Cristo revela o seu amor, e aparece para eles uma vez, e outra vez, e outra vez, até que eles crescem. Isso é maravilhoso. Esses versículos aqui mostram a nossa fragilidade. Esses versículos aqui mostram o quanto somos vulneráveis na fé. Ora podemos estar com a fé em alta, ora podemos estar também incrédulos como eles estavam, mas mostra que o amor de Jesus nunca muda, apesar da nossa incredulidade. Apesar da nossa infidelidade, ele permanece fiel. Isso é muito glorioso. Como é bom poder pertencer a um Deus assim. Um Senhor que olha para os 11 discípulos, incrédulos, displicentes aos sinais, aos detalhes,
e ainda assim os ama e os busca. Talvez nós, ao olharmos esses relatos, a gente pense, poxa, mas espera aí, se fosse eu no lugar deles, não agiria dessa forma. Eu ia crer sim, Jesus avisou que ia morrer e ressuscitar. Uma das nossas viu Jesus e veio falar, não, eu ia acreditar. Como pode 2 discípulos falarem e eles não acreditarem? Não, gente, vamos devagar no julgamento. Porque facilmente nós também agimos como eles. Pare para pensar. Apesar das tantas vezes que já vimos Jesus nos dando livramentos, todas as vezes que estamos diante de problemas difíceis, muitas vezes passamos a duvidar também. Ficamos tristes, chorosos, desesperados e esquecemos que aquele que ressuscitou dentre os mortos é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente deseja, do que aquilo que a gente quer. Então, se os discípulos não foram modelos de fé inabalável, muito menos eu. Quem sou eu, né? Posso colocar vocês também? Então vamos falar, quem somos nós, né? Se os discípulos não foram modelos de fé inabalável, então quem somos nós? Para achar que seríamos. O que aconteceu com eles, facilmente pode acontecer conosco por uma série de razões. Às vezes, aquelas expectativas que nós criamos, as expectativas que nós mesmos trazemos para a nossa mente, os nossos propósitos, os nossos desejos, e de repente essas expectativas são frustradas por Deus. Porque eram expectativas nossas, mas não a vontade de Deus. E aí facilmente a gente desanima, facilmente a gente duvida. Aquela esperança que se adia, sabe? Aquela conversão do familiar que você tanto deseja, aquela oportunidade que você tanto busca, a coisa está demorando a acontecer, facilmente a gente duvida, desanima, desiste. Os reveses da vida, financeiro, da vida amorosa, da saúde física, quando vem uma má notícia, quando vem um diagnóstico, facilmente nós duvidamos. Facilmente, assim como os discípulos. Tudo isso pode abalar a nossa fé. E se você fizer aí um exame de consciência, você vai se lembrar de quantas vezes a sua fé já foi abalada. Você poderia falar para si mesmo. Talvez eu nem citei aqui coisas que já aconteceram com você, que abalaram a sua fé. Facilmente, isso pode acontecer conosco. Então, isso mostra que nós, assim como os discípulos, somos volúveis em nossa fé, mas o amor de Jesus, ele não muda. Ele está sempre nos buscando, ele está sempre nos procurando, ele está sempre vindo em nosso resgate. Mostra o tamanho da misericórdia de Deus. E a única coisa que Jesus, ele espera de mim, ele espera de você, é aquilo que ele olha para os seus discípulos e diz. Veja que ele censura a incredulidade, a dureza do coração dos discípulos, porque eles não deram crédito aos que o já tinham visto ressuscitado. A única coisa que ele quer que eu e você creiamos é na sua ressurreição. Creia na ressurreição de Cristo, porque se você não crê na ressurreição de Cristo, não faz sentido você estar aqui, não faz sentido. A única coisa que nos diferencia das outras religiões do mundo, é que nós não oramos e não adoramos e não buscamos um Deus morto, nós buscamos um Deus vivo, que ressuscitou. Muitas religiões têm os seus deuses, entre aspas, pessoas boníssimas de repente, que viveram no nosso meio, mas todas essas pessoas morreram. O nosso Jesus está vivo. Então a única coisa que ele espera de mim, de você, não é que você sempre esteja na fé, mas que você nunca duvide que ele ressuscitou.
Jesus olha para 11 homens e diz o seguinte, vamos ler, versículo 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Gente, Jesus olha para 11 homens e fala assim, ó, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Gente, honestamente, como isso é possível? Acho que nem nos dias de hoje isso seria possível. Se nós tivéssemos aqui 11 missionários e falasse para eles assim, ó, vai por todo mundo pregar o evangelho, eu acho que seria difícil os 11 conseguir rodar o mundo inteiro, com toda a tecnologia que temos hoje, com a facilidade do avião para cá, para lá. Honestamente, eu acredito que eles viveriam a vida toda e não conseguiriam rodar o mundo inteiro para pregar o evangelho. Jesus chama 11 homens e fala, vão por todo mundo pregar o evangelho. Ó, detalhe, 11 homens que tinham acabado de ser censurados por causa da incredulidade. Vai entender um negócio desse? Não eram 11 homens perfeitos, não eram 11 homens cheios de fé, inabalável, não, ele pega 11 homens que estavam com a fé abalada e diz o seguinte, crê em mim, eu ressuscitei, para de duvidar, e pode ir por todo mundo pregar o evangelho. E o que aconteceu? A partir desses 11, o evangelho vem sendo espalhado no mundo inteiro, mas qual é o segredo? Onde está a força do cristianismo? Nos 11 homens que foram pregar? Não, a força está na mensagem que eles entregaram. A pregação do evangelho. Se fosse para aqueles homens falarem deles, as pessoas não iriam acreditar. Porque eram homens volúveis. Eram homens pecadores como nós. Mas eles não chegavam lá para pregar sobre eles. Olha a ordem de Jesus. Vão por todo mundo e preguem o quê? Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Se você pregar o evangelho, Jesus disse assim, ó, se você pregar o evangelho, quem crê nesse evangelho e for batizado vai ser o quê? Salvo. Não porque você está pregando, Pedro, não porque você está pregando, João, porque vocês também foram incrédulos, mas por causa da mensagem que vocês estão levando. O evangelho é poder para salvar o pecador, para salvar o perdido. O evangelho é poder. Jesus disse, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então veja, gente, é importante a gente observar aqui o seguinte, a ênfase da ordem de Jesus não são os sinais, os milagres sobrenaturais, os demônios sendo expulsos, os enfermos sendo curados, como a gente vê aqui que Jesus disse que iria acontecer. A ênfase da ordem de Jesus está no quê? Na pregação do evangelho. Ele disse, se vocês pregarem o evangelho, o que vai acontecer? Os sinais vão acompanhar. É diferente. É aí onde nós não podemos errar como igreja. Esse é o chamado que eu recebi de Deus e por isso que eu estou aqui entregando isso para vocês. Somos melhores? Não. Somos pecadores. Posso falar por mim. Já tive momentos de fraqueza? Sim. De choro? Sim. Mas quando eu venho aqui, eu não venho falar de mim. Quando eu venho aqui, eu não venho para realizar sinais. Eu venho para pregar o quê? O evangelho. Só que eu creio que ao pregar o evangelho, sinais vão acontecer.
Eu creio que ao pregar o evangelho, enfermos vão ser curados aqui. Eu creio que pessoas vão ser salvas. Eu creio que demônios vão ser expulsos ao pregar o quê? O evangelho. A nossa chamada para o templo da salvação, a igreja, não é para as pessoas receberem milagres. Você nunca vai ver uma chamada nossa dizendo: venham receber o seu milagre. Não, venham receber o evangelho. Venham receber Jesus. Porque se as pessoas receberem Jesus, os milagres vão acontecer. É isso que eu creio. O nosso Deus é Deus de milagres. Os milagres não cessaram, é promessa de Jesus. Foi Ele que falou que isso aconteceria. Então, se nós entendermos, gente, se nós observarmos que o tema central é a pregação do Evangelho e não dar ênfase a sinais, a promessa é que os sinais vão acompanhar os que creem. É isso que a gente precisa entender e praticar como igreja. Entenda uma coisa, como igreja nós podemos ter os nossos picos de incredulidade, isso pode até acontecer, somos humanos, somos falhos, porém nós nunca devemos deixar de olhar para onde? Para a cruz, que representa a ressurreição. Jesus não está mais aqui. Você pode chegar aqui cheio de dúvida, você pode chegar aqui tendo vivido o pior dia da sua vida, triste, desanimado, você pode chegar aqui chorando, mas se você chegar aqui crendo que Jesus ressuscitou, e que através da palavra que Ele vai entregar para você, a sua situação pode mudar, venha desse jeito mesmo. Venha. Porque a palavra vai te levantar. Porque o Evangelho vai te levantar. O Evangelho, a palavra de Deus, é o agente transformador de vidas, é o provocador de milagres. Você veja que coisa, mesmo nós, sendo falhos, errantes e pecadores, Jesus fez conosco o que fez com aqueles 11. Jesus vem aparecendo para você. Jesus vem te buscando. Apareceu para você há tempos atrás. Eu não sei através de quem ou do que. Eu não sei. Cada um aqui tem a sua experiência. Jesus já apareceu para você há tempos atrás. Talvez foi no seu relacionamento. Foi um milagre. Foi uma reconciliação. Apareceu há tempos atrás através de uma cura, um livramento. Alguém, um hino, uma palavra, eu não sei. Ele vem aparecendo para você, Ele vem te buscando, e hoje Ele está mais uma vez aparecendo para vocês, através da palavra dEle. Ele está nos buscando e nos dando uma ordem: vá por todo mundo e preguem o Evangelho, gente. Não esconda o Evangelho dos seus familiares. Não é igreja, não é pregar igreja, não é pregar sinais. Não precisa chegar lá, vamos lá na igreja que o milagre vai acontecer. Não faça isso não. Fale de Jesus. Fale da boa nova para ele. Ele pode estar triste, pode estar chorando, pode estar animado, pode estar cheio de problemas. Olha, existe um Deus que pode mudar a sua situação, mas você precisa crer que Ele ressuscitou. Você crê que Ele ressuscitou? Você crê que Ele é poderoso? Então você precisa ouvir uma palavra, porque a palavra dele pregada, existe uma promessa, que a pregação do Evangelho, para quem crê, ela vem acompanhada de sinais. Vamos ouvir uma palavra? Vamos comigo ouvir uma palavra? Pastor, quem garante que isso vai acontecer? Quem garante que ao ouvir a palavra, sinais vão acontecer? Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Quem te garante está onde? No céu, sentado à direita de Deus. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles quem? O Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais. Quem te garante é aquele que vai cooperar. Você não vai estar sozinho. Eu não estou sozinho aqui. Quando eu venho aqui pregar a palavra para você, eu estou crendo que quem vai cooperar com essa palavra que eu estou entregando para vocês é o Senhor. Ele vai cooperar. A palavra que eu tenho pregado vai transformar vidas, não por minha causa, não por causa da igreja, mas porque Ele mesmo que está no céu vai cooperar
vai confirmar através de sinais. Crê nisso ou não? Creia nisso. Então, pregue o evangelho na sua casa, para os seus amigos, anuncie as boas novas, faça mais pelo reino, encoraje missionários, encorajem. Você conhece alguém que quer fazer a obra de Deus? Encoraje. Fazer a obra de Deus não, né? Cooperar, a obra quem faz é Deus. Você conhece alguém que tem o desejo de ser um missionário, de ser um pastor, de ser enfim, de pregar o evangelho? Encoraje essa pessoa, ao invés de querer parar ela, ao invés de querer travar ela, encoraje essa pessoa. É isso mesmo, fulano, tem certeza disso? Você tem chamado para isso? Está confirmando dentro de você que é isso que você quer? Vá. Louva a Deus pela vida da minha mãe, que quando eu tinha 14 anos de idade, levei para ela uma carta para ela assinar, porque eu era de menor, para poder iniciar a trabalhar para a obra de Deus, a primeira instituição que eu servi, e ela olhou para mim, leu aquilo tudo que dizia, e ela disse: é isso que você quer, meu filho? 14 anos de idade, meu Deus. E eu falei: mãe, é isso que eu quero. Falei: então tá bom. Ela assinou, e eu iniciei a minha missão. Louva a Deus. Apesar que eu acredito que ela não iria poder impedir, né? Porque se for um chamado de Deus, ela não iria conseguir impedir. Foi o próprio Deus que tocou no coração dela, de uma mãe. Diz minha avó que na hora ela nem chorou, né? Na hora, pode ir, assinou e deu. Aí diz minha avó que quando eu saí, ela chorava: ah, meu filho, e não sei o quê. Normal? Minha avó que falou esses dias aí, minha mãe deve estar assistindo, foi a avó que falou, pergunta para ela. Graças a Deus por isso. Encoraje, ajude, se envolva com o reino, patrocine, doe a sua oferta para que o reino possa avançar, de acordo com a sua condição, é claro. Você não vai deixar de levar o pão para sua casa, de atender às necessidades da sua família, claro, com sabedoria, com discernimento, ajude. Se você acredita na obra, se você acredita que realmente aquela obra é séria, ajude, para que o reino venha avançar. Fiquem de pé, por favor. Então, de onde vem a força do cristianismo? Da pregação do evangelho. O cristianismo chegou até onde chegou, não por causa dos discípulos, mas por causa da mensagem que eles entregaram, a pregação do evangelho. E quem cooperou para que o cristianismo se espalhasse? O próprio Senhor Jesus, confirmando a palavra, através dos sinais. Você precisa aceitar essa realidade, você precisa viver essa realidade. Viva o reino, viva no reino de Deus. O reino de Deus começa com arrependimento. João Batista chama as pessoas ao arrependimento, mudança de mente, mudança de mentalidade, é uma palavrinha chamada metanoia. Então todos que chegavam ao João Batista, ele dizia: arrependa-se, muda sua mente, seu modo de pensar vai ter que mudar, agora você vai ter que viver de acordo com a doutrina de Cristo, com o evangelho, com a palavra, você vai viver como cristão. Mudou a mente? Se batize, entrega sua vida para Jesus, e a partir de então, olhe para a cruz, creia no Cristo ressurreto, passe o que passar, creia no Cristo ressurreto. Amém? Feche